Fala, Raverins, como vocês vão? Tudo bem? Hoje nós vamos começar um novo ciclo de leituras. Vamos começar a ler o livro de Shemot, conhecido como Êxodo, tá? O livro de Shemot, Êxodo. O que eu posso dizer sobre esse livro? O nascimento do povo judeu, a maravilhosa história de Moisés, começa agora. Eu posso falar para vocês, meus amigos, que eu estava muito ansioso por fazer essa leitura com vocês. Minha novinha, tá até o plástico aqui, que eu sempre vou lendo, tendo o maior cuidado com esses livros. Aqui está o texto original, né? O texto original em hebraico, para nós lermos. E assim nós compreendemos verdadeiramente o que Hashem queria passar para nós. Vamos começar aqui. Na verdade, hoje eu estou fazendo esse vídeo hoje, na segunda-feira, dia 1/1/2004, tá? A leitura começou ontem, no domingo, a primeira parte. Então, hoje nós vamos ler duas partes. Vamos pegar alguns pontos aqui, tá? Vou tentar não me estender muito, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho aqui da porção. A porção ela se chama Shemot, porque ela começa justamente dizendo assim: vai ler Shemot Bnei Israel Abaim. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram do Egito, com Yaakov, cada um com a sua família. Tá? Por isso daí vem o nome Shemot. Vai ler Shemot Bnei Israel. Esses são os nomes dos filhos de Israel. Shemot. Então vamos ler aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui com vocês até o final da primeira parte aqui, que seria de domingo. Aí depois nós damos uma explanação sobre alguns pontos e nós pegamos a parte de segunda-feira. Vamos lá, Haverim. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito com Yaakov, cada um com sua família: Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Isahar, Zebulon, Beniamim, Dan, Naftali, Gad e Asher. O número das almas que saíram da coxa de Jacob era 70, e Yosef estava no Egito. Yosef morreu, assim como seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel eram férteis e prolíferos, e sua população aumentou e se tornou muito forte. A terra ficou repleta deles. Subiu ao poder o novo rei no Egito que não conheceu Yosef. Ele anunciou a seu povo: os filhos de Israel estão se tornando muito numerosos e fortes para nós. Nós devemos agir sabiamente com eles, talvez eles se multipliquem, tanto que se houver uma guerra, eles se juntarão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e partirão da terra. Eles nomearam funcionários de tributo sobre eles para esmagar seus espíritos com trabalho duro, e eles construíram cidades de armazém para o faraó e Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, mais proliferavam e se espalhavam. Eles passaram a se enfadados os filhos de Israel, os egípcios começaram a fazer os filhos de Israel executarem um trabalho árduo. Eles fizeram sua vida miseráveis com trabalhos pesados envolvendo argamassa e tijolo, assim como toda espécie de trabalho no campo. Todo trabalho que lhes impunham era árduo. O rei do Egito falou às parteiras hebreias, cujo nome de uma era Sifra e da segunda Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteiras as mulheres hebreias, vocês devem olhar a cadeira de parto. Se for um menino, matem-no. Se for uma menina, deixem-na viver. As parteiras temiam a Hashem, temiam a Deus, e não fizeram conforme o rei do Egito lhe ordenara. Elas mantiveram os meninos vivos. Essa é a primeira parte. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Depois nós vamos para a segunda parte.
separar aqui. Então nós vemos aqui que a Torá, no livro de Êxodo, ela começa, na verdade, listando, falando que o nome dos filhos de Israel, né? Os filhos de Jacó, que desceram ao Egito. E também menciona que Yosef já estava no Egito, né? Assim como seus irmãos e toda aquela geração. Ou seja, eles morreram, aquela geração inteira que havia falecido. Então era uma nova geração que estava ali no Mizraim, no Egito. E diz que os filhos de Israel, eles eram frutíferos, né? Eles eram férteis, prolíferos em sua população, aumentando e se tornando muito forte. E diz que subiu ao poder um novo rei no Egito que não conheceu Yosef. Aqui nós temos duas interpretações, né? Há uma controvérsia entre dois sábios, né, do Talmud, que é Ravi e Shemuel. Um diz que o faraó era realmente um novo rei, e um diz que se renovaram os seus decretos. Então aqui nós vemos que tem duas interpretações possíveis. Nós lemos aqui, diz assim, que subiu ao poder um novo rei no Egito que não conheceu Yosef. Você vê que Rav e Shemuel do Talmud, eles falam que um fala que na verdade era um novo rei, já outro fala que não, foi renovado os seus decretos. Tá? Nós lemos aqui na Torá então que aparentemente ele não conheceu a Yosef. Então poderia ser um outro rei. Só que os sábios comentam que no caso aqui a Torá não diz que o rei anterior havia falecido. Por isso que eles acham que realmente era o mesmo rei. Só que ele fez que não conhecia Yosef. Tá? Aqui eu vou deixar em aberto para nós entendermos realmente qual que seria, né? Eu acredito que realmente é um novo rei, tá? E ele não conhecia, porque também aquela geração havia toda morrido da geração de Yosef, e eu creio também que esse rei era um novo, né? Então quando ele subiu, ele não conhecia todos os feitos de Yosef. Nós vemos aqui que o povo judeu havia crescido numerosamente, então toda aquela geração havia se esquecido do que Yosef tinha feito ao Egito, e esse novo rei simplesmente veio e vai pedir o que nós vamos ler aqui na frente. Então, no versículo 9, diz que ele anunciou a seu povo: os filhos de Israel estão se tornando muito numerosos e fortes para nós. Nós devemos agir sabiamente com ele, talvez ele se multiplique. Havia aqui uma preocupação, porque o povo judeu estava se multiplicando muito no Egito. E eles estavam com medo de que se houvesse alguma guerra, eles estariam em maior número, né? Então foi dito para nomear funcionários de tributo sobre eles para esmagar seu espírito com o trabalho. Ou seja, foi colocado imposto sobre o seu serviço e foi colocado um serviço maior, mais árduo, para que eles trabalhassem mais, eles ficassem exaustos e assim eles não tivessem força de procriar. Mas o versículo 12 aqui diz, do capítulo 1: quanto mais os afligiam, mais proliferavam e se espalhavam. O povo judeu, até nos dias de hoje, é assim. O povo judeu foi expulso de vários países: Espanha, Portugal, Alemanha, vários outros, Argentina e por aí vai. O povo judeu, ele continuou, mesmo minúsculo, eles crescem na proporção que Hashem assim determinou. Você pode ver que a família judaica ela é numerosa.
ela sempre tem ali sua esposa, marido e os seus filhos, no plural. Eles são bem numerosos. Aqui tem um profundo por trás disso, sobre a questão deles passarem, ser uma ordenança de Deus, um mandamento de Hashem, tá? Não vamos entrar nesse assunto aqui, vamos continuar falando aqui sobre o texto da Parashá. Diz assim o versículo 13 que os egípcios começaram a fazer os filhos de Israel executarem um árduo trabalho, né? Acabou fazendo a vida deles se tornarem miseráveis de tanto serviço pesado que eles colocaram sobre o povo Yehudim. Então ele viu ali, vamos entrar nesse assunto aqui. O versículo 15 diz assim, que o rei do Egito falou às parteiras hebreias, cujo nome de uma era Sifra e da outra era Puá. Duas parteiras que seriam judias, né? Seriam hebreias. Ele diz para elas assim, quando vocês virem servirem de parteiras as mulheres hebreias, vocês devem olhar a cadeira. Aqui ele vem e fala para quando fosse nascer um menino, elas matassem os meninos, né? Deixasse simplesmente viver só as mulheres. Aqui tem uma explicação que Irache ele comenta assim, que a preocupação é que os astrólogos egípcios haviam visto que estava destinado a nascer um menino que iria salvar o povo de Israel. Por isso ele focou justamente nos meninos, tá? Diz aqui que as parteiras temiam a Deus. Seria até óbvio, né? Porque elas eram hebreias também. Inclusive, Rashi disse que uma dessas parteiras era na verdade, a irmã de Moshe, né? A Miriam. Tá? Elas temiam a Hashem. Elas temiam a Deus. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais na frente que... Vamos ler aqui no versículo 20. Deus beneficiou as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito numeroso. E foi quando as parteiras temeram a Deus, ele lhe fez caso. Então o faraó havia dado ordem para que elas matassem todos os meninos e deixassem as mulheres vivas, as crianças do sexo feminino vivo. Elas não fizeram isso. E ao contrário, quando o faraó viu que isso não estava adiantando, que eles continuavam a multiplicar, eles falaram, mas o que está acontecendo? Aí elas falavam, as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Elas dão as luzes sozinhas. Antes de nós chegarmos lá, elas já dão as luzes. Só que, na verdade, elas temiam a Deus. Por isso, elas não matavam os meninos. E diz que Deus abençoou elas. Lhe fez casas. Mas o que a Torá quer dizer com lhe fez casas? Rashi ele comenta aqui que essas casas seriam do sacerdócio. Sacerdócio levítico, a realeza chamada de casa pelas escrituras, conforme escrito, para construir a casa do Eterno e a casa do rei. Tá? Aqui está lá em 1 Reis, no capítulo 9, versículo 1. Os sacerdotes levitas iriam descender de Yocheved e os reis descenderiam de Miriam, como consta no Tratado de Sotá. Aí nós teríamos que entrar aqui no Tratado de Sotá, no Tratado do Talmud, para ver sobre aqui. Mas como eu disse, uma das parteiras era Miriam e a outra era Yocheved. Elas tinham, né, assim como Moshe tinha um nome egípcio, mas a mãe dele também tinha dado um nome para ele, como nós vamos ver, um nome hebraico, tá? Então, Urashi ele comenta aqui, usando o Tratado de Talmud de Sotá 11b, que na verdade o que Deus fez com elas aqui, como o próprio versículo lhe diz, ele lhe fez casas, ou seja, ele deu uma descendência. Por causa da benevolência delas permitir
que as crianças nascessem e eles tivessem a sua descendência, a sua casa, Deus fez o mesmo para ela. Só que Deus fez ainda mais. Trouxe para elas o sacerdócio, que seria o sacerdócio levítico, e trariam grandes reis, né, sobre essa descendência. Tá? Então o faraó, continua aqui, o faraó ordenou a todo o seu povo, todo menino que nascer deve ser jogado no rio, mas toda menina deve viver. Por que ele agora mandou jogar no rio? Os astrólogos egípcios, eles haviam visto que esse Salvador que viria do povo judeu, vamos pegar assim, vamos ler o texto e vamos falar corretamente aqui. O faraó ordenou a todo o seu povo, tá? Todo menino que nascer deve ser jogado no rio, mas toda menina deve viver. Ou seja, ele não poupou nem os egípcios. Daqui nós entramos na questão realmente de que não era só por causa do crescimento do povo judeu. Ele também, como eu disse, os astrólogos haviam visto que nasceria alguém, e os astrólogos não sabiam se seria ou do povo judeu ou também do povo egípcio. E eles iriam libertar o povo hebreu de lá. Então ele falou, joguem todos os meninos no rio, porque os astrólogos falaram para ele assim que essa criança ela seria castigada pelas águas. Só que eles achavam que esse castigo por água seria por algum motivo, como vamos dizer assim, como fosse o dilúvio, como fosse o dilúvio, tá? Só que no caso aqui, então, eles jogavam no rio Nilo. Mal sabiam eles que esse castigo a qual eles haviam visto que essa criança seria castigada seria por causa das águas de Merivá, lá da discordância, quando Deus ordenou a Moshe que ele falasse a pedra, mas ele bateu. Esse era o castigo de Deus e assim Moshe acabaria não entrando na terra de Canaã, tá? Depois disso daqui, ele fala assim, o texto continua. E foi um homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. A mulher engravidou e deu à luz a um filho. Ela viu que era bom e escondeu por 3 meses. 3 meses. Como assim ela viu que era bom? Aqui há vários comentários em relação a isso. Uns dizem que quando o menino nasceu, a casa ela se encheu de luz, né? Outros já dizem que não, que o menino já nasceu circuncidado, tá? Independente aqui de qual esteja correto, ambos os dois eles estão. Porque Or, ela ilumina, é uma luz, né? E a criança já nascer, a circuncidada, ela não passaria por aquele processo. Ou seja, ela já viu que o menino já nascia então com um propósito, ele já nascia como Yehudim, como hebreu. E diz que ela escolheu ela por 3 meses. O versículo continua. Quando ela percebeu, né? Agora vamos ler aqui. Quando não pôde mais ocultá-lo, ela pegou uma cesta de chibata, revestiu com argila e piche e colocou a criança nela. Ela o colocou nos juncos na margem do rio. Sua irmã permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para se banhar no rio, enquanto suas servas estavam indo ao longo de sua margem. Ela viu a cesta nos juncos e mandou sua serva trazê-la. Ela abriu e viu o menino, eis que a criança começou a chorar. E ela teve pena dela. Ela disse, é um menino dos hebreus. Sua irmã disse à filha do faraó, devo ir chamar uma de leite das mulheres hebreias para amamentar a criança para você? Respondeu a filha do faraó, vá. A jovem foi e chamou a mãe do menino. Disse a filha do faraó, leve essa criança e amamente e eu lhe pagarei um salário. A mulher tomou a criança e amamentou. O menino cresceu e sua mãe o trouxe para a filha do faraó. Ela o adotou como seu próprio filho e o chamou de Moshe, pois eu o retirei da água, ela disse. Essa é a nossa primeira parte aqui, Ravens. Então, nós, continuando aqui,
Nós vemos que ela conseguiu, né, durante 3 meses esconder o filho dela, só que chegou um tempo que não dava mais. O menino já estava maior, né? Então ela pegou uma cesta, colocou ali argila e colocou piche, né, para não que ela acabasse não entrando na água do rio Nilo, e colocou ele numa cesta e jogou ele pela margem. Só que Miriam, sua irmã, ela foi de longe observando para ver aonde que levaria o menino. E ela viu que quando chegou onde a filha do faraó ela se banhava no Nilo, ela viu que tinha um cesto ali, ela foi e pegou o menino. A serva pegou, né? Ela abriu e viu o menino. Eis que a criança começou a chorar, tá? Ela teve pena dela e a irmã de Moisés, Miriam, que estava observando tudo, ela chegou, correu e falou: Eu posso chamar uma ama de leite para amamentar a criança. Aqui Irache ele comenta que na verdade ele fala assim, uma pergunta: não teria porventura a filha do faraó outras amas de leite, outras mulheres que não teriam filho? Por que ela não levou a criança para lá? Diz que Moisés ele recusava o leite das egípcias. Então aqui Miriam pega, faz o quê? Leva justamente o menino para sua mãe. E ela ali o amamenta até ele ser desamamentado, e ele vem e ela vem e devolve ele para a filha do faraó, né? E a filha do faraó vem e o nomeia com o nome de Moshe, porque havia tirado ele das águas. E aqui nós terminamos a nossa primeira parte. Então nós começamos a Parashá de Shemot falando dos filhos e do próprio Jacó que haviam descido ao Mizraim, e que aquela geração havia sido deixada para trás, que uma nova geração havia nascido, e que nós tivemos a questão de ter subido um rei no Egito, um novo faraó, tá? Só que eu quero pegar aqui um ponto em relação a Moshe, tá? Que quando nasceu o menino, ela viu que ele era bom, tá? Aí você pode me perguntar, a Mauri, para toda mãe, todo filho dela é especial, todo filho dela é bom. Porque a Torá fala que justamente agora, com o nascimento de Moshe, ela viu que ele era bom. Eu trouxe aqui duas interpretações para vocês em relação a isso, sobre a questão de que a casa se encheu de luz, e que outros dizem que ele já nasceu circuncidado. Eu quero que nós não esqueçamos do quão na nossa vida o nascimento de qualquer ser humano ele é visto como bom, tá? Ela olhou para o seu filho e viu que ele tiraria o povo judeu do Egito. Eu já disse aqui sobre a questão de Yosef, disse na última parte da Parashá da Shavua passada, da semana passada, que Yosef ele entendeu o seu propósito, e aqui novamente a mãe de Moshe olha para ele e vê e entende o propósito dele, tá? Amigos, é como eu digo para vocês, existem muitos comentários, é muita coisa, não teria, como eu falei, a gente ficaria aqui mais de horas, tá? Eu vou contar para vocês para a gente entrar nesse assunto aqui.
Rashi ele comenta que quando o faraó ele deu o decreto para que se matasse todos os filhos homens, o pai de Moisés havia se separado da sua mãe, porque ele falou assim: eu não vou botar crianças no mundo para ele morrer. E diz que Miriam chega e fala: você é pior do que o faraó. E o pai de Moisés fala: como isso? O faraó deu um decreto somente sobre os meninos. Você está dando um decreto sobre toda a vida, seja ele menino ou menina, você está impedindo que cada um nasça. E diz que ele ouviu o conselho de sua filha Miriam, ele voltou a se unir com a sua esposa e nasceu Moisés. Então, quando a mãe de Moisés ela vê a criança e vê que fala que ele era bom, ela tinha 1000 motivos para entender isso. Situação difícil, estavam trabalhando demais, eles não conseguiam ter descanso, estavam assassinando os seus filhos, mas ela não deixou de acreditar em Deus e teve a criança. E ela, quando nasceu a criança, ela viu que a criança era boa, porque ela sabia que tudo aquilo que ela havia passado, agora estava nascendo diante dela ali, aquele que poderia dar um alívio sobre suas cargas. Trazendo para o dia de hoje, meus amigos, eu posso dizer para vocês a mesma coisa que eu disse em relação a Yosef. Se você confia em Hashem, Kadosh Baruch, você vai entender. Aqui, como todo nessa paraxá, nós vemos que quanto mais se apertava o povo judeu, mais ele crescia. Quanto mais nós pegamos e tentamos nos afastar, achando que as dificuldades da vida elas são um propósito para nós deixarmos Hashem, são um sinal de Deus que as coisas estão erradas, você muitas vezes entende errado. Nós vamos ver que o povo que mais passou dificuldade nesse mundo, pelas paraxá, e os dias de hoje, é o povo que mais cresce em tecnologia, cresce em ciência, medicina. As dificuldades elas só estão aqui para nos deixar forte. Aquela mãe que havia mandado o filho num rio, foi a mesma mãe que retornou a ter o seu filho e ela o amamentou até ele ficar desmamado. Mais uma vez eu digo, Hashem está no controle de todas as coisas. O seu filho retornou. Seu filho ia ser criado agora dentro do Egito. Ele teria tudo, mas nós vamos ver lá na frente, eu não vou entrar agora, quem era realmente Moshe, quem era realmente Moisés. Mais uma vez, eu quero agradecer vocês aqui. Eu sei que esse vídeo e o outro vídeo, ele ficaram um pouco longo, né? Mas estamos aqui de novo retornando, tá? Vamos continuar com o nosso ciclo de leituras, vamos nos aprofundar. Pretendo trazer novas coisas aqui também para o canal, algumas coisas, uns vídeos mais curtos, explicando certos detalhes, vídeos curtos realmente, tá? Para nós nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre a questão do judaísmo, a questão dentro da Torá, porque como o próprio nome diz, o nome do canal diz, conhecendo a Torá. Vamos conhecer a Torá dentro da sua raiz, do seu contexto original. Amigos, mais uma vez eu quero agradecer, tenham todos uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e que todas as porções que viemos ler, viemos tirar para nós aquilo que é mais importante, que é o que Deus tem na nossa vida, a nossa missão. Nós vamos pegar agora a história de um homem que teve uma grande missão, né? E não se engane, você também tem uma grande missão, porque essa missão só você pode fazer, tá bom?
Fique com Deus. Lehi Traot. Muito obrigado. Toda Arabá. Tchau, tchau.